ilumine as nossas consciências e que a sua paz esteja em cada coração. Uma alegria estar de volta a esta casa para falarmos de doutrina espírita, à luz do Evangelho do nosso Mestre. Falando desse tema tão comum em nossas vidas, mas tão difícil de vivenciar, que é o amor. E acima de tudo, que tenhamos amor uns para com os outros. Então, a nossa gratidão à Santa Espírita Maria de Nazaré e ao Filho de Jesus. Os amigos espirituais vão nos informar que amar uns aos outros é o destino dos espíritos. Nós fomos criados um dia simples e sem saber, ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo aprender, em virtude do nosso progresso. Adquirindo conhecimento, progredimos, e assim, criados por Deus um dia, para desenvolver essa trajetória evolutiva na busca perene e progressiva da evolução. Assim, o nosso mestre, quando aqui esteve, demonstrou com fatos e de forma convincente a conveniência de empreendermos essa conquista, para alcançarmos assim a felicidade que todos nós aspiramos. Mas passados 2.000 anos da sua mensagem, da sua vinda aqui, apesar de todos os esforços empregados pelos amigos espirituais que de tempos em tempos vêm renovar a mensagem e trazer a solução, parece-nos que ainda sofremos uma grande carência de amor. E muitas vezes nós temos a impressão de que estamos afastando ou nos distanciando bastante daquele momento em que haverá paz na terra entre os homens. Paz, independentemente de cultos, crenças, lugar, paz é esse estágio a ser alcançado através da amorosidade. E uma das leis que vai fazer-nos alcançar essa função é a lei de amor. Assim, o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, ele vai nos trazer que o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que é o sentimento por excelência. Ele nos traz que no seu início, o homem não tem senão instintos, mas avançado e corrompido tem sensações. E mais tarde, instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse solo interior que condensa e reúne todas as virtudes. Esse ser primitivo, que possuía só instintos, inteligência sem raciocínio, esse homem moderno de hoje, que tem inteligência, tem emoções, mas ainda se acha muito parecido com aquele homem que foi criado no início, porque muitas vezes nós estamos muito na base dos instintos, mais do que da meta, que é o sentimento. Então, a fim de alcançarmos a meta, temos que aprimorar os instintos em proveito das nossas sensações e das nossas emoções, a fim de assim aperfeiçoar os nossos sentimentos. E lá temos uma figura belíssima para nós entendermos essa linguagem que ele traz. Ele vai dizer que os instintos são a germinação e os embriões do progresso. Trazemos conosco isso dentro de nós, como ele vai dizer, como fruto encerra em si o carvalho. Se nós pegarmos uma semente, ele vai potencialmente será uma árvore. Assim dentro de nós está os sentimentos que precisamos fazer brotar e eclodir por nossa vontade antiga. Quem mais fala de amor na doutrina espírita é a benfeitora Joana de Ângeles. Nas suas mais de 60 obras, 7 livros, ela vai dedicar seu amor. Desde o primeiro Mestre de Amor, em 1964, onde ela traz ali uma dedicação ao centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, até o amor como solução. Ela nos traz em 2006. E se nós estivéssemos aqui agora numa prova e alguém questionasse que era para escrever 30 linhas sobre o amor, será que nós conseguiríamos fazer uma redação de 30 linhas falando sobre o amor? 7 livros, com mais de 30 capítulos cada, 60 capítulos, porque hoje eu vou só estudar com 30, mas antes eram 60. Sem contar as mensagens
bagunças. Alguém vai dizer que tem tanta coisa assim para sobre o amor? Tem, porque a benfeitora assim o fez. E no livro Amor Imbatível Amor, ela vai nos trazer que os sentimentos são as conquistas valiosas do curso evolutivo, que vamos aprimorando através das vivências, através das encarnações, que viajando do instinto, aprimora-se e apresenta de formas variadas. E a primeira forma que ela traz como apresentação deste amor é a atração. Mas não é a atração que podemos ter de forma física, social e econômica. A atração que ela nos traz é exatamente a primeira fase desse desenvolvimento. Nós nos atraímos pelo ser pela sua forma, pela forma física, porque é desse forma ou daquela outra forma que nós nos sentimos atraídos. Pela questão social, a pessoa tem um poder, um cargo, a pessoa tem alguma questão na sociedade que chama a atenção e aí nós nos atraímos, ou mesmo a econômica, ou as três formas juntas. Esse é o primeiro aspecto que o outro exerce sobre nós, um aspecto externo. Mas tem uma outra atração, que é a mental. Nós nos sentimos atraídos pela natureza intelectual do outro. O outro exerce sobre nós um fascínio a depender da sua inteligência, do seu raciocínio, e nós somos atraídos pela vivacidade, pela pessoa que dotamos no outro aquilo que talvez nós gostaríamos de ter. E a outra natureza que ela chama é a espiritual, que transcende os interesses imediatos da vida, facultando aqui bem-estar, alegria, conveniência, sentimento de companheirismo. Ela vai nos dizer que quando essas emoções estão variando de acordo com as circunstâncias, as reações fisiológicas muitas vezes vão transformando esse sentimento que a priori era uma atração, era um afeto, em antipatia. Após certo período de convivência, de descoberta da outra pessoa, que essa ocorrência é comum quando esse amor se apresenta nas duas primeiras fases. A fase da atração, passadas as primeiras impressões que o outro exerce sobre nós caímos naquela questão de cair na real. Não era bem aquilo que eu pensava, não era aquilo que nós criamos em expectativa. O outro é como ele é. E as primeiras convivências vão mostrar que nós, muitas vezes, superestimamos o outro na sua atração que exercia sobre nós. Isso não vai acontecer, segundo ela, no sentimento profundo, que mesmo havendo essa variação de emoção, o amor se torna mais significativo, capaz de resistir e superar todas as questões quando ele se apresenta no amor espiritual. Ela nos traz que o amor atravessa diferentes fases. O infantil, que tem caráter possessivo. É também nessa fase que ela vai nos dizer que nós nos expressamos pela dependência do outro. Muitas vezes esse amor, na busca do amor do outro, é uma compensação do afeto que não tivemos na infância dos nossos pais. E acabamos criando a ilusão de que o outro nos pertence. O amor juvenil, que se expressa pela insegurança. Sente-se a necessidade e na obrigação de controlar tudo que o outro faz, que seu parceiro, que a sua parceira faz. O seu trabalho, suas relações que tem com a família, seu ciclo de amizade, seus gostos, e desenvolve atitudes de vigilância externa muito pouco provável, e ampliando ali e cerceando a liberdade do outro com ciúmes doentio. Que isso ocorre muitas vezes, e é aí que ocorrem as violências, sejam elas físicas, sejam elas verbais, sejam elas emocionais. E o amor maduro, esse é pacificador, que se entrega sem reserva e faz planificador. Ela vai dizer que há um período em que se expressa como compensação na fase intermediária desse amor juvenil para o amor maduro, que é essa fase ainda de insegurança, mas ao mesmo tempo de planificação, quando se dá e se recebe, e procura libertar-se da consciência de culpa. Diante desses conceitos que a benfeitora nos traz, nós poderíamos questionar qual o nível de desenvolvimento dos nossos sentimentos. Ou seja,
Qual o amor que temos? Em que fase nós estamos? Se usarmos uma autoanálise, em que estágio nos encontramos? Nós encontramos ainda na forma da atração? Nós já estamos no amor infantil? Nós já estamos no amor juvenil? Ou nós já estamos no amor maduro? Estamos nos instintos, emoções ou sentimentos? Eu quero receber afeto, mas qual que eu tenho para dar? Somente se dá aquilo que se possui. Então, como é que podemos nós exigir amor de alguém se nós ainda não sabemos amar? Poderíamos dizer que conscienciosamente em qual grau nós estamos, sem colocar almofadas conscienciais. Então nós queremos requisitar do outro respeito e consideração de criaturas que ainda não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor, que muitas vezes estão naquela fase embrionária, que ainda não eclodiu, mas eu quero um amor maduro, mas ele está na infância. Então, quando Lázaro resume de forma simples toda a lei evolutiva espiritual de todos nós, espíritos simples e sem saber, destinados a progredir, esse ser primitivo, esse espírito ignorante, vindo dos chamados reinos inferiores, inicia ali o seu desenvolvimento da razão, da sensibilidade, traz em si todos os instintos básicos necessários ao seu aprimoramento, ao seu processo evolutivo. À medida que vamos evoluindo através dos milênios, através das várias reencarnações, esses instintos vão se manifestando juntamente com a inteligência, com a vontade, com a razão, e nós começamos a desenvolver. Só que nós temos graus evolutivos diferentes. Por mais que tenhamos passado por experiências similares, só aprendemos aquilo que teremos maturidade e consciência para aprender. Então, somente assimilaremos aquilo que esteja em consonância com o nosso progresso alcançado ou em face de alcançado. Então, nós não saberemos dizer basicamente como nós estamos. Requisitar dos outros o que ainda não podemos dar é desrespeitar as suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, a idade evolutiva de cada um. Forçar pais, filhos, cônjuges, a preencher um vazio interior com um amor que nós não damos nem a nós mesmos. É esquecer de desenvolver todo esse potencial, todo esse recurso que trazemos em genes e está aqui pedindo para ser despertos. Sansão, nesse mesmo capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que amar, no sentido mais profundo da palavra, é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E assim nós trazemos uma questão: amar e ser amado é uma questão de educação, de ensino, de aprendizado? Na questão 685 de O Livro dos Espíritos, os amigos espirituais definem a educação como a arte de formar caracteres, porque afirma a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Erich Fromm, um estudioso do comportamento humano, psiquiatra alemão, naturalizado americano, questiona em seu livro A Arte de Amar, se eu amar, se o amor seria uma arte, deve exigir ali dois procedimentos: conhecimento e esforço. E a benfeitora Joana de Anjos vai dizer no livro Garimpo de Amor que é necessário aprender-se a amar, porquanto o amor também se aprende. Nesse livro, Fromm, ele trabalha aspectos teóricos e trabalha os práticos na arte de amar. Mas ele lembra a mensagem de Lázaro. Ele vai dizer que os passos para a meta só podem ser praticados por quem os vai dar. Então, o melhor amigo, o mais caro afeto, aqueles que estão conosco nessa jornada podem nos auxiliar nesse processo, mas não pode caminhar conosco. Há coisas que só nós podemos fazer.
há algo que precisamos uns dos outros o tempo inteiro, mas há algo que só nós resolvemos essa resposta. Alguém pode dizer assim: eu estou com sede, eu posso até pegar um copo d'água e levar até você, mas beber você tem que fazer. Então a prática vai exigir de nós um esforço para realizar pequenas ações em torno do livro. Ele nos traz que o amor é um desafio constante, que ele não é um lugar de repouso, mas é um mover-se, crescer, trabalhar juntamente. Haja harmonia ou conflito, tristeza ou alegria, mas isso é secundário em relação ao algo fundamental, que as duas pessoas experimentam mutuamente nessa existência. E aí está a grande questão. Se questionássemos a cada um de vocês aqui agora, o que é o amor? Qual seria a definição que cada um nos diria? Porque cada um tem o amor como definição. Na antiga Grécia, nós temos ali vários tipos de amores. E vamos narrar aqui alguns deles. O primeiro que eles nos trazem é Eros. Eros, na mitologia grega, era conhecido como Cupido. É um jovem menino, curtinho, de asinhas, com uma flecha e um arco, pronto para acertar aquele que ele está mirando, para que ambos ali se apaixonem. O professor, o filósofo Clóvis de Barros, numa das suas palestras sobre o amor, diz que Eros é desejo, como a busca daquilo que não se tem e que faz falta. Amamos o objeto do nosso desejo, o que não temos. Muitos estão por aqui, na Terra, procurando algo que satisfaça o seu desejo, e quando encontram, passa a desejar outra coisa. É como aquela trovinha da infância, a minha infância era antiga, então talvez alguns aqui não conheçam, né? Minha alma é uma criança, ignorando o que faz, quer tudo que não alcança. Quando alcança, não quer mais. Então esse tipo de amor pode parecer estranho, mas, infelizmente, representa a essência dos nossos dias. Estamos sempre em busca de algo mais. Isso faz parte do nosso instinto primitivo. Amor como desejo. E isso também está no descontrole das emoções. O que Sigmund Bauman, um sociólogo que já nos deixou há uns 2 anos, ele vai chamar de amores líquidos. Escorre pelas mãos. Então é esse tipo hoje de amor que muitos estão buscando. Esse amor fugitivo, que não é o amor que preenche. Por isso tantos vazios na atualidade. O amor filia, que é o amor de amigos. Daqui deriva-se muitas outras palavras, como a filantropia, o amor à humanidade. Geralmente nasce das coisas comuns que nós temos uns com os outros. É esse amor que nasce de uma amizade sincera, de uma cumplicidade, de um companheirismo, de uma irmandade. Também dá raiz ao nome filosofia. Filo, né? Amizade, amor, afeição. Sofia, sabedoria, amor ao saber. E assim há um carinho e um respeito mútuo na forma de exercer exatamente o filia, o storge, que é o amor familiar. É dessa afeição que muitos de nós sofrem, o amparo e o impacto daqueles que estão conosco na nossa família, pais, filhos, avós, netos, tios, sobrinhos. Esse grupo que se reúne por uma causa comum, auxiliar uns aos outros. Muitos pais conseguem amar e perdoar seus filhos sem titubear, porque é esse amor que une a família, mantém os laços firmes, apertados, independente das dificuldades que tenham ali, demonstram afeto, cuidado, demonstram proteção, demonstram zelo. E o amor filial, que é o auto-amor. Antes de tudo, tem que fazer uma observação. O auto-amor não é um amor falso, que gera egoísmo, ganância, arrogância. O auto-amor é totalmente o oposto disso. É aquele que gera em nós noções de autocuidado, de preservação dos sentimentos, de preservação de nós mesmos. E o maior
o amor é talvez aquele mais falado de todos, que é o amor ágape. Aqui temos a essência do amor, pois é como Deus nos ama. Como somos frutos da sua criação divina, recebemos parte desse amor. E como somos ensinados, devemos reparti-lo entre aqueles que estão conosco ao nosso redor. Daí o mestre dizer que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É esse tipo de amor que nos faz ser gentis, compreensivos, compassivos, pacientes. Esse amor que faz que as pessoas trabalhem para tornar o mundo um pouco melhor. É o amor incondicional. É o amor sem condições. Não é eu amo Flora se. Não tenho se. Eu amo. Independente do que ela faça e do que ela seja. É um amor sem nenhum tipo de condição. Nós vamos narrar nessa noite uma história vivenciada por mim há mais de 2 décadas. Nós fomos trabalhar no posto de saúde aqui da cidade há muito tempo. E chegando a esse posto, fomos apresentados ali a equipe que comporia aquele trabalho. Haveria 2 equipes, equipe 1 e equipe 2. E eu faria parte da equipe. Chegando ali para completar o quadro dos trabalhadores daquela área. E quando sou apresentada a minha colega de equipe, há uma afinidade. Temos ali uma homofilia, uma amizade, que provavelmente é de outras encarnações, porque era a primeira vez que nós éramos apresentados. Mas ao mesmo tempo, apesar da idade ser um pouquinho diferente, ela se assume mais como a minha protetora do que outra coisa. E começamos esse trabalho juntos o tempo inteiro. Não nos desgrudávamos das irmãs, íamos fazer sempre os trabalhos juntos. E passava-se algum tempo, e depois de algum tempo, natural que surgem ali as confidências. Né? E ela começava a me confidenciar que tinha um relacionamento bastante conturbado com o esposo, que estava ali naquela fase onde a prefeitura Joana de Anjos vai dizer que é o juvenil, que é de controlar tudo, as suas amizades, é de tirar da sua própria família, dos gostos, não poder sair, várias coisas ele começava a cercear, o que hoje nós chamaríamos de um relacionamento abusivo. E ela já estava um pouquinho delicada naquele relacionamento, mas que cedia em função do filho, que era uma criança, e aí talvez não entendesse a separação dos pais, e ela ia levando aquele relacionamento da melhor maneira possível, mas bastante desgastados. Quando o jovem entra na pré-adolescência, ela resolve se separar. E aí, a turbulência que naquele momento se apresentava na relação, ela se amplia, porque ele não aceita a separação. Mas mesmo diante dos maiores embates, ela sai de casa, monta um lugar para ela e o filho, e o jovem, agora no pré-adolescente, ele começa a transitar entre a casa da mãe e a casa do pai. Mas ele tinha um objetivo, ele queria unir os dois novamente. Ele queria que os pais vivessem o relacionamento afetivo de forma harmoniosa. E para isso, como protestante, ele fazia uma campanha na igreja para que os pais voltassem a se relacionar. Há um grande desafio naquela relação. E ela permanece muito tempo tentando se manter sóbria nas suas escolhas e tentando amenizar as situações, por mais que ele, de certa forma, estivesse ali imperativo para que ela voltasse para casa. Depois de alguns meses, quando parecia que tudo ia se caminhar bem, que ela ia realmente ficar, levar sua vida da forma que ela gostaria, num momento onde nós estávamos ali trabalhando, só nós duas, ela olha para mim e fala: eu vou voltar para casa. Eu falei: como? Depois dessa luta toda, tu vai fazer o quê? Eu vou voltar para casa. Tá. O problema é o quê? É financeiro? Ela não. Deus está dando volta para casa.
Falei, contra Deus eu não tenho argumentos. Ela tem mais. Falei, tem mais? Tem. Estou pedindo transferência para um posto de saúde perto da minha casa. O posto de saúde ficava uma esquina da casa dela. Falei, agora você quer ficar trancada? Não, Deus está mandando. Na época me deu um choque. E até hoje, quando eu narro a história, eu tenho um choque no coração. Que foi um parque. Depois de tanta luta, vou voltar para casa. Falei, tudo bem, era uma amizade vai continuar. Nós vamos trabalhar essa amizade o tempo inteiro, porque ela é natural entre nós. Mas nós vamos ficar em lugares diferentes. Sempre passava na casa dela, sempre passava no posto que ela trabalhava, ela vinha no que eu estava trabalhando, e assim durante algum tempo. E depois sempre nos telefonamos. Não tinha celulares como nós temos hoje, não tinha o WhatsApp como nós temos hoje, e tinha basicamente telefone fixo. Né? E um dia, na quarta-feira pela manhã, ela me liga, desesperada. Porque o pai havia levado o filho, agora um jovem de 13 para 14 anos, para fazer um exame médico, porque num movimento de capoeira, ele que era, apesar de ter 13 para 14 anos, era um menino gigante, muito alto. Ele caiu de mau jeito sobre a perna e estava sentindo dores. Né? E ali ele foi, o pai foi levado ao médico achando que era algo comum. E assim ele fez. Chegando ele tinha outra atividade para fazer, deixa o jovem sozinho com os exames na mão, e aí o jovem é chamado. O médico, eu não sei por que carga estava, ele viu que era um adolescente, mas mesmo diante de um adolescente, ele falou, cadê seus pais? E meu pai estava saidinho, então é com você mesmo. Porque você tem um sarcoma ósseo. E você precisa tratá-lo ontem. Então ligue para seus pais e fale que você precisa ir para Salvador ontem. E ela me conta essa história bastante indignada. Eu vou lá matar esse médico. Como é que ele dá uma notícia dessa para um adolescente? Falei, calma. Antes de você cometer um assassinato que vai complicar a sua vida e não vai resolver o seu filho, está sendo implantado aqui na unidade uma doutora que ela quer trabalhar o câncer de mama no seu início, porque segundo ela só pegava o câncer de mama no final, quando as mulheres já estavam ali nos seus cuidados paliativos. Eu mesmo, como especialista em curativo, tratava todas essas pessoas que já estavam em cuidados paliativos. E ela queria que a unidade ali fosse uma unidade exemplar e começaria o trabalho por ali. Estava em fase de implantação, mas essa doutora vai estar aqui hoje à tarde. Então, tu vem com todos os documentos, com todos os exames. Vamos começar com a doutora de orientação, ela deve conhecer profissionais e deve orientar a melhor forma de começar esse tratamento aí, segundo esse diagnóstico. Esse é feito. Ela vem na quarta-feira ali. Começamos com a doutora, ela de bom grado já se levanta, já toma do telefone, já liga para a secretaria de saúde, já contrata a médica de Salvador, já faz, arruma tudo. Em 3 dias, ela estava tudo arrumado para no domingo à noite descer para Salvador. A priori, o diagnóstico dos melhores. 10 quimioterapia, o câncer regrediria, estaria tudo em paz. Ele não responde ao tratamento. Mais 10. Ele não responde ao tratamento. Amputar a perna. Um jovem de 14 anos, gigante, né, de 82, 83 naquela época, não reclama, não diz um ai, não blasfema, pacífico diante da situação. Se não amputar a perna, vamos amputar. Amputa a perna. Mais X tratamentos, plaquetas caem, toma sangue. E isso dura-se alguns meses. Ele era tão espirituoso que uma dessas vezes que estava internado para tomar sangue, ela fez alguma coisa e ficamos só eu e ele na unidade da enfermaria. E eu saí para fazer alguma coisa, uma água, não lembro. Quando eu voltei, ele está estático. Automaticamente você passa logo a mão sobre os olhos para ver se a pessoa acompanha seu movimento. Nada. Você vai no
o curso está cheio. Aí eu olho e ele dá uma gargalhada. Peguei o povo na casca do ovo. Foi muito bonito. Como é que eu vou falar para a sua mãe que ela sai quando volta e encontra o filho morto com a na minha mão? Que nada, vamos sair daqui, então assistir algum filme e comer pipoca daqui a pouco, feito pipoca. E assim nós fazíamos. Tínhamos a sessão de pipoca. Colocávamos no filme, tomava ali o suco e comia pipoca algumas vezes. Só que ele piora. Retorna a Salvador e amputa a perna à altura do quadril. E aí, metástase no pulmão. Eu descobri porque ela tinha que ir para casa. Ela tinha que cuidar junto com o esposo do filho. Eu também descobri que Deus estava certo quando ela tinha que trabalhar perto de casa. Ficaria mais perto do filho para cuidar dele. E aí acontece que ela liga dizendo que está nos momentos finais. A gente fazer prece. Ela já estamos em prece. Liga para o esposo que estava aqui, pede para ele descer para Salvador, porque ele queria se despedir. Ele pega um ônibus, vai para Salvador, o ônibus quebra no caminho. Ele está nos instantes finais e ali o hospital deu autorização para ela e os irmãos do local atendiam na casa de passagem para ficar em Salvador, juntos ali fazendo preces. Ele já não falava mais, mas ele abriu os olhos e procurava o pai naquela pequena assembleia que estava ali esperando se ensinasse, segundo a narrativa dela. E ele não chegava. Fez isso várias vezes durante a noite, como se achasse força só para marcar o pai chegar. E quando é madrugada, o pai adentra no hospital, a sala onde estava, aflito, choroso. Não, meu filho, vai, resiste, você consegue, luta. Luta, você vai conseguir. Nós lutamos até agora. Ele estava prestes a completar 17 anos. Aí minha amiga chega para o esposo e fala, promete, eu já fiz a minha promessa. Ele o quê? Promete que nós vamos aprender a amar, que nós vamos respeitar, que nós vamos honrar o amor que ele nos deu e que ele nos dá. Assim o pai pega a mão, coloca a sua embaixo, ela coloca em cima, e ali eles selam um compromisso de amparar um ao outro, de amar verdadeiramente no sentido da palavra, de ser leal, de ser próximo, de auxiliar um ao outro. Daquele momento em diante não haveriam mais discussões e nem decisões. Houvesse o que houvesse, em nome daquele amor, daquele filho, a partir daquele instante, eles estariam aptos a verdadeiramente amar. Ele cerra os olhos, desencarna. Nunca assisti nenhum velório parecido. Uma televisão onde tinha slides das suas fotos desde a infância, nos momentos graves do tratamento com colegas que também já tinham ido. Os colegas com o seu violão tocando, a música playlist, uma roda. E quando o caixão vai descer a tumba, ela que é protestante, beija uma rosa, coloca em cima e diz: até daqui a pouco, meu filho, além da vida ou em outra vida. Será necessário. Quantas vezes espíritos amigos virem nos mostrar através do exemplo o amor para tocar os nossos corações? Alguém poderia pensar que ele veio com essa missão de ajudar os pais nessa união. Provavelmente eram seres que vinham há séculos tendo tensões afetivas, e aí ele vem unidos.
mas ele era filho do coração. Ele foi adotado em eternidade, embora fosse a cara da mãe, esculpida em Carrara. Mas ele era a cara da mãe. Então, infelizmente, ainda precisamos sentir a dor da ausência. Ainda precisamos ver espíritos em renúncia, em entrega total do afeto, para ensinar aos outros o que é o amor. Sendo que ele está aqui no hino de nossas almas, mas nós não conhecemos. Necessitamos que alguém o desperte dentro de nós esse profundo e significativo sentimento, esse incomensurável tesouro, que é a única coisa que nós vamos levar daqui. Nós vamos embora e não vamos levar nada daqui, a não ser o amor que sentimos uns pelos outros, só os tesouros da alma. E ainda brigamos por um pedaço de terra, ainda brigamos por besteiras. E não sabemos valorizar aquele ser que está conosco nessa jornada. Na questão 938 de O Livro dos Espíritos, o codificador vai nos dizer que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado, que é um dos maiores prazeres que nos são concedidos da terra, de reencontrar corações que simpatizam com os nossos, que são as premissas da felicidade, já aqui na terra. E muitas vezes desatentos, nós não sabemos valorizar. Mas eu quero dizer que o amor está em germe. O pensador grego Aristóteles traz o conceito de ato e potência. Ele vai dizer que ato é aquilo que é, enquanto potência ele formula aquilo que poderia vir a ser. Ato, a manifestação do ser, aquilo que nós já somos, essencialmente divinos, momentaneamente na matéria, a possibilidade de vir a ser, essa potência que o Cristo já veio em nós e nós não temos. Então a semente, ela é uma semente em ato, mas potencialmente é uma árvore. Então no hino de nossas almas nós fazemos um germe fecundo do amor. E o Espiritismo ele traz uma segunda palavra, a reencarnação. Essa segunda palavra do alfabeto divino é ela que vai dar a conquista desse ser elevado, transfigurado segundo os amigos espirituais. Porque nós vamos desenvolver aqui o nosso patrimônio intelecto-moral afetivo. Ao nascer, nós não herdamos dos nossos pais esse patrimônio, nós trazemos. Renascemos com toda a nossa herança de vivências passadas. E aqui estamos para continuar esse caminho espiritual evolutivo, porque a Terra faz parte disso. José Herculano Pires vai dizer que nós somos seres interexistenciais. Daí o símbolo do infinito. Ora, nós estamos no mundo material, no espiritual, mas esses mundos eles se interagem entre si. Aqui está tudo junto. Nós é que não temos olhos para ver. Então, reeducando os nossos sentimentos, retificando os nossos equívocos, burilando o nosso íntimo, vamos aprender a amar. E amando, ele deixou as altas esferas espirituais e embosca-se na carne. Sol de incomparável luz vem orientar-nos na direção da nossa redenção. Amando, e socorre todos que o buscam nessa força dinâmica vitalizadora que é o amor. Vai colher todos os que o procuram, todos que o deixam se permear-se por ele, desenvolvendo o amor em toda a sua potencialidade. Era a última ceia, antes de partir deste mundo.
o momento mais solene, ele escolhe para transmitir sua última vontade, um verdadeiro testamento. Sabia que ia acontecer, mas consola os amigos, amparando-os. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. Pelos séculos afora, esta será a característica que identificará os meus discípulos. É nisso que vos reconhecerão, nesse amor fraterno, nesse amor filia. Nisso conhecerão que sois os meus discípulos, amando uns aos outros. A benfeitora Joana de Ângeles vai dizer que a vigência do amor no ser humano constitui a mais alta conquista do desenvolvimento psicológico e também ético, porque esse estágio que surge como experiência do sentimento concretiza-se em emoções profundamente libertadoras que facultam a compreensão dos objetivos essenciais da vida como um capítulo valioso, como recebemos hoje no pequeno profeta que está na mão de vocês. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Sem o amor, se entorpece os sentimentos e a marcha da sensação para a emoção torna-se lenta e difícil. É o amor que ilumina a face escura da personalidade. Cabe a cada um de nós olhar para nós mesmos e perceber qual é o amor que eu tenho, porque é esse que eu estou dando. É um amor egoico, é um amor empático, é um amor sensível, é um amor compreensível. Estamos nos primeiros degraus da infância do amor, ou já temos maduro em nós? Já sabemos respeitar e valorizar aqueles que estão conosco nessa jornada. Jornada longa, que sai da atração aos refolhos do coração. E assim vamos trabalhar dentro de nós, dia a dia, um pouquinho mais, a arte de amar. Meu amigo Alisson Menezes, numa canção que não é dele, mas ele interpreta divinamente, ele diz assim: se nos olhos das pessoas só se enxerga a escuridão e o planeta está brincando com uma bomba em cada mão, por favor, não desespere. Ainda há muito por fazer, muito verde para plantar, muita estrela a se ver. Ame, ame, pois o fruto desse amor, saciando os corações, há de dividir a terra e multiplicar os pães, e semear a alegria na cidade e nos sertões, com arados construir como ferros dos caminhos. Amém. Amém. Diante de toda e qualquer dificuldade, o amor é a minha solução. Dizem que a frase é de Einstein. Eu não sei. Diante hoje de uma mídia que coloca o nome que quer nas frases, mas ela diz assim: se alguém me pedir para escolher entre o amor e o mundo, o que você escolheria? Se conquistar o mundo, vai ficar sem o amor. Mas se escolher o amor com ele, você conquistará o mundo. E é o segundo íntimo, que ainda depende de inseguranças, medos e incertezas. Mas uma coisa
coisa nós temos certeza: do amor divino do Pai, que nos dá a oportunidade, tantas quantas vezes foram necessárias, para recomeçar. Quem sabe um dia nós vamos estar vivenciando o amor que Paulo de Tarso nos convida a vivenciar na sua forma mais integral. Que aprendamos a amar, sendo servidores fiéis do Mestre, começando todos os dias pela manhã, agradecendo pela companhia da família, dos amigos espirituais dessa terra que nos acolhe generosamente. E assim, a cada dia, vamos desenvolver a afeição que já é clara dentro de nós. E um dia, vamos dizer: sim, Senhor, aprendi a amar. Estou vivendo, aprendendo e amando. A nossa gratidão pela companhia dos amigos nos dois planos da vida. Paz e luz a todos e amor sempre.